Sejam bem-vindos todos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje iniciamos uma nova playlist com o tema Em Defesa da Fé, série Romper. Essa playlist será exclusiva para você que quer crescer em graça, crescer em conhecimento, será exclusiva para questões de fé. Pois bem, essa primeira aula eu trago a seguinte pergunta: o que é a fé? Como a gente responde a esta pergunta, você que é um bom cristão? De bate-pronto, quando alguém nos pergunta o que é a fé, podemos responder com Hebreus 11, quando diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas será que isso é tudo? Vou responder esta pergunta hoje. Quando a gente vai entender a fé, a construção da fé, esse versículo de Hebreu, ele no primeiro momento, ele tem que ficar guardado. Está correto o uso do versículo de Hebreu, onde fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não tem nada de errado em utilizar esse versículo. Mas a gente entende que a fé, ela se divide em alguns tipos. Tem a fé como dom, tem a fé como fruto. Mas o que eu quero abordar aqui hoje é a questão da construção da fé. O que é essa fé cristã? É a fé histórica, a fé que culmina na salvação do crente, do cristão. Então a fé, ela é uma narrativa de toda a vida de Jesus Cristo. A fé cristã fala daquilo que ele fez, daquilo que ele é, daquilo que ele fez e daquilo que ele continua fazendo. Veja que quando você vai defender a sua fé, a Bíblia fala que devemos estar preparados para responder à razão da nossa esperança. Qual é a razão da nossa esperança? A vinda de Jesus Cristo. E a vinda de Jesus Cristo, ela está o quê? Baseada naquilo que ele fez aqui na terra, nas suas promessas, nos seus feitos, para que isso fosse possibilitado. Então, como defendemos a nossa fé? Primeiro você tem que ter o conhecimento de causa. Simplesmente você não pode chegar assim e dizer, quando alguém lhe aborda, ele questiona, falar: por que você crê? Você fala: não, eu creio porque eu creio. E acabou. Eu vejo que esse é um tipo de resposta, no mínimo, tola, insensata. Não vejo que esse é a melhor resposta para se dar quando alguém lhe aborda a respeito da sua crença. Quando alguém pergunta para certo indivíduo: por que você se formou em advocacia? Por que você é médico? Por que você é engenheiro? Por que você é isso? Por que você é aquilo? Essa pessoa geralmente ela vai contar uma história. É exatamente isso que a fé nos propõe. Devemos estar propostos a fazer, a contar a história, a narrativa dos fatos, para que os ouvintes lhe entenda aquilo que você defende. O nome disso é apologética. É quando você, de forma inteligente, consegue trazer a defesa daquilo que você acredita. A doutrina, o dogma, isso fica em último plano. A doutrina para os protestantes e o dogma para os católicos. São preceitos da fé. Usos e costumes, doutrinas teológicas. No primeiro momento isso não se encaixa. No primeiro momento você vai fazer a narrativa dos fatos. Então, primeiro, conhecimento. Para você defender a sua fé, você tem que ter conhecimento. Segundo, você tem que viver aquilo que você está defendendo, aquilo que você está pregando, testemunhando. Então, você tem que conhecer, viver e testemunhar. Você conhece, conhecimento de causa, vive e testemunha, prega, comunica, leva a mensagem. Quando a gente pega a vida de Jesus Cristo, a gente parte do princípio onde havia uma promessa. Então, ele teria uma promessa na qual um Salvador viria ao mundo. Vou aqui resumir, não vou entrar nos detalhes aqui hoje, essa aula é só introdutória. Então, Jesus Cristo, ele é uma promessa, a promessa de um Salvador. O seu nascimento, ele é virginal. Quando você chega a falar que o nascimento de Jesus foi virginal, ou seja, a mulher que o concebeu, que lhe deu a vida, ela não teve relações com outro homem, ele foi concebido do Espírito Santo, dentro dessa construção, dentro dessa narrativa de fatos, você já está pregando o evangelho da salvação, o evangelho
no qual nós defendemos, nós cristãos defendemos. Jesus Cristo ele teve um nascimento virginal. Após isso, a gente vai falar a respeito dos seus feitos, dos milagres, das suas curas e o principal, a sua mensagem. A mensagem de Cristo era enfatizada em arrependimento, em um reino que, no primeiro momento, ele não é deste mundo. Jesus falava que o seu reino não era deste mundo, era de outro mundo, de outra dimensão. Arrependimento e um reino de outra dimensão. Então Jesus Cristo, ele curava, fazia milagres e falava de outro reino. Aí tem aquela famosa pergunta, quando Jesus ele é abordado por alguém que queria lhe pegar em uma pergunta desafiadora. Pergunta a ele: Mestre, é lícito pagar tributo a César? Jesus prontamente responde: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem várias formas de interpretar este versículo, mas no primeiro momento Jesus está querendo dizer que tudo que está nesta terra, o sistema deste mundo, as coisas deste mundo pertencem a quem é César. César representa o Estado. César representava a lei. E dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí talvez você fique pensando, mas assim, se tudo é de César, o que fica para Deus? O que é de Deus? Alguns vão entender que Jesus ali meio que usa de ironia. Dai a César o que é de César. Ele mostra uma moeda, pega a moeda, olha ali assim, essa moeda é de César. Aquela moeda pertencia a César. Dá a César então. E o que é de Deus? Tem uma interpretação que se diz que tudo é de Deus. A única coisa que César tinha era aquela moeda e mais nada. Tudo é de Deus. Então a gente não vai aqui se prolongar nisso, mas fica aí essa questão para a gente debater em outro momento. Então a vida de Cristo tem o nascimento virginal, as curas, milagres, a sua mensagem, o martírio. Quando vamos falar a respeito de Jesus, precisamos não simplesmente dizer que ele ressuscitou, mas temos que dizer, narrar os fatos. A partir do martírio, a crucificação, ou seja, quando chegamos na crucificação, o que a crucificação representava? Quando Roma crucificava alguém, Roma estava ali promovendo um escândalo. Ali era para promover terror, para mostrar o que acontecia com aqueles que desafiassem a lei romana, o Império Romano. Tem alguns relatos que diz que chegavam a se ficar 10 dias, um prisioneiro ficar 10 dias pendurado no madeiro, pendurado em uma cruz. Havia várias formas de crucificação. De cabeça para baixo, os braços estendidos, as mulheres eram crucificadas por detrás da cruz. Os carrascos romanos, os centuriões, os soldados romanos, eles se fadigavam de tanta crucificação que eles ficavam procurando maneiras alternativas de crucificar os transgressores da lei. E Jesus Cristo, ele é crucificado, então ele sofre todo o martírio, em cerca mais ou menos de 12 horas, esse martírio. Jesus é preso em uma madrugada e ele é crucificado, salvo engano, por volta das 9 da manhã, entre as 9 da manhã e o meio-dia, e cerca de as 15 horas da tarde, às 15 horas, Jesus ele dá o último suspiro na cruz. Esse livro aqui, o Evangelho segundo Paulo, de John MacArthur, fala a respeito disso, de como nós devemos narrar os fatos. Então, você vai provar que Jesus realmente foi martirizado, crucificado, morto e colocado em um túmulo e foi trancado. Quando Jesus ele é trancado nesse túmulo, é colocado uma pedra gigantesca, não sei dizer agora o peso daquela pedra, eu sei que a pedra era gigante e pesada, a qual homem algum poderia mover. E ali o túmulo era selado. Foi divulgado, está escrito em um dos evangelhos que foi divulgado um boato que os discípulos de Jesus roubaram o corpo. Os soldados que ali faziam a guarda do túmulo falou que foram instruídos a dizer que os discípulos roubaram o corpo enquanto eles estavam dormindo. Agora veja bem, como é que eles
sabiam que quem foi que roubou o corpo, supostamente roubou o corpo de Jesus, se eles estavam dormindo. Então eles já dão um tiro no próprio pé. Os evangelhos vão dizer que os anjos removeram a pedra e Jesus, ele saiu do túmulo. Após isso, após a ressurreição, Jesus ele vai dar instruções finais aos seus discípulos. Jesus fica em torno de 40 dias na terra, dando instruções aos seus discípulos. Após isso, ele ascende aos céus, a ascensão de Jesus às alturas. Testemunhas oculares, cerca de 500 testemunhas, viram essa ascensão, a qual Jesus, nessas instruções que ele deu aos seus discípulos antes da ascensão, ele deixa claro que ele irá voltar. Não falou em data, não falou em dia, não falou em horário, mas ele falou que irá voltar. A isso se dá o nome de parúcia, que é a segunda volta de Cristo, o seu retorno à terra para assim elevar a igreja, arrebatar a igreja, tirar a igreja desse plano, dessa dimensão e levar lá para um plano superior. Cada etapa que aqui eu trouxe, martírio, morte, ressurreição, ascensão, parúsia, que é a volta, todas elas têm simbologias, tem várias questões envolvendo cada uma delas para a fé cristã, que eu não vou entrar neste primeiro momento. Estou aqui resumindo para responder a pergunta: o que é a fé cristã? Toda essa narrativa, todos esses fatos que eu trouxe, isto é a fé cristã. Se você não tiver conhecimento desses fatos, dessa narrativa, você não saber expor isso, não precisa ser de forma eloquente, não precisa ser de forma categórica, com datas, com dados, mas você tem que ter esse escopo, essa noção do que é a fé, isso que é a fé cristã. A fé cristã está baseada na morte, na ressurreição, ascensão e retorno de Cristo. Isso que é a fé cristã. Atualmente a gente vê a igreja aqui na Terra passar por um tempo difícil, com escândalos, com questões assim que tentam manchar a imagem do Evangelho, tentam escandalizar o Evangelho. Questões internas que não podemos negar. Isso tudo está previsto na palavra de Deus, que haveriam tempos trabalhosos, escândalos, apostasia. O que é apostasia? A apostasia é quando a própria igreja ela começa a deixar o mundo infiltrado dentro dela, os próprios fiéis se desviam da fé. Não diretamente, eles continuam a ter ali a sua fé, a aparência, mas as suas práticas, as suas atitudes mostram que eles estão totalmente desviados, eles estão afastados. Isso é apostasia. Veja que isso tudo é necessário acontecer. Jesus, em momento algum, ele negou que isso iria acontecer e ele falou que era necessário que isso acontecesse. Eu vou entrar aqui em versículos, em citações de versículos, para a gente apenas resumir o tema desta aula. O que é a fé? É isso. Após tudo isso, após esse esclarecimento, aí você pode chegar e usar Hebreus 11 para dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso é a fé. Então a gente precisa estar preparado para responder com esperança a razão da nossa fé. Uma vez feito isso, a gente mostra que o povo cristão é um povo inteligente. Tem a questão da fé e da razão. Nós precisamos ter entendimento que a fé ela é racional e ela é suprarracional. A fé racional, em outras palavras, é mais ou menos isso aqui que eu expus. E a fé suprarracional é aquilo que você não consegue explicar, a sua experiência. Aquele encontro direto que você teve com Cristo, com Deus, isso você não consegue, às vezes, colocar em termos. Isso é a fé também. Mas precisamos ter uma fé inteligente. Precisamos da razão da nossa esperança. Mas aquilo no que não conseguimos colocar em palavras, em termos, isso é suprarracional. Você não precisa explicar isso. Mas o que você precisa explicar é essa narrativa que aqui eu trouxe hoje. Pois bem, nós precisamos ter uma mente iluminada. Nós precisamos ter um coração aquecido para que as pessoas vejam que a nossa fé é uma fé inteligente. Não é uma fé vaga, não é uma fé
vazia. Em outras aulas eu vou trazer aqui a questão mais detalhada dessa fé aqui que eu expus hoje e a fé na qual é o passo 2, a vivência, os dogmas, a doutrina. Vamos entrar nesses pormenores em outra oportunidade. Mas para hoje é isso. A fé cristã é toda a vida de Jesus Cristo. É essa narrativa, é essa construção que precisamos nos atentar, que precisamos defender. Que Deus nos dê mentes iluminadas e corações aquecidos para defendermos aquilo que nós acreditamos. Até uma próxima.